A história do Sport Club Corinthians Paulista começa muito antes de se tornar uma potência mundial. Ela nasce em 1910, em um momento em que o futebol brasileiro ainda engatinhava e era praticado principalmente pela elite. Foi então que um grupo de operários do bairro do Bom Retiro decidiu mudar essa realidade. Eles queriam um time que representasse o povo, que fosse acessível, próximo, popular. Assim, na noite de 1º de setembro de 1910, surgiu o Corinthians, criado com simplicidade, mas com um sonho gigantesco: ser um clube do povo e para o povo. Esse espírito popular ficou marcado para sempre na essência do clube. Nos primeiros anos, o Corinthians enfrentou dificuldades naturais de quem estava começando. Não havia dinheiro, estrutura ou condições ideais, mas sobrava vontade. Com muita raça e determinação, o clube foi crescendo e ganhando espaço no futebol paulista. Logo vieram os primeiros títulos estaduais, e junto deles nasceu a ligação eterna com sua torcida, uma relação única, construída no amor, no sofrimento e na paixão verdadeira. O Corinthians deixou de ser apenas um clube de futebol e começou a virar parte da vida das pessoas. Com o passar dos anos, o Corinthians enfrentou grandes desafios. Vivenciou períodos difíceis, crises, derrotas marcantes e fases sem títulos, incluindo a famosa fila que durou mais de 2 décadas. Porém, mesmo nos momentos mais sombrios, uma coisa nunca mudou: a torcida esteve lá. A fiel nunca abandonou, sempre empurrou o time, mesmo quando muitos já não acreditavam. Foi essa força vinda das arquibancadas que manteve o Corinthians vivo e forte, até que o grito preso na garganta finalmente explodiu com a retomada das conquistas. Esse episódio simbolizou mais uma vez o que o Corinthians representa: sofrimento, luta, fé e vitória. Depois de consolidar sua identidade popular e sobreviver a grandes provações, o Corinthians entrou em uma nova fase de crescimento e transformação. O clube começou a se estruturar melhor, a organizar o elenco, investir em jogadores importantes e entender que precisava ser forte dentro e fora de campo. Foi um período de aprendizado e reconstrução. O Corinthians passou por mudanças, viveu momentos de pressão, conviveu com críticas e voltou a se colocar no caminho das grandes disputas. A cada nova temporada, parecia se fortalecer ainda mais. O Corinthians nunca foi um clube comum. Ele sempre carregou consigo um espírito guerreiro, capaz de se levantar quando todos acham que ele vai cair. Em meio a instabilidades, o time continuou lutando, disputando títulos, marcando presença e reconquistando seu espaço entre os maiores. A torcida seguia sendo o grande combustível, transformando estádios em caldeirões e mostrando ao mundo que apoiar o Corinthians é algo que vai além do futebol. É uma relação emocional, intensa e inexplicável. Foi então que o clube começou a viver uma fase extremamente vitoriosa. O planejamento melhorou, o elenco ganhou qualidade e o Corinthians se tornou competitivo em alto nível. Vieram campanhas inesquecíveis, vitórias marcantes e títulos que marcaram gerações. O timão mostrou maturidade, força coletiva e uma identidade firme dentro de campo. Não era mais apenas o time do povo. Era também um gigante vencedor, respeitado em todo o Brasil. E então veio um dos maiores momentos de toda a sua história: a consagração mundial. O Corinthians representou o país com coragem, confiança e personalidade. Enfrentou adversários fortíssimos, suportou pressão, mostrou organização e raça do começo ao fim. Quando o árbitro apitou e o mundo viu o Corinthians no topo, a fiel explodiu em lágrimas, sorrisos e celebração. Não foi só um título. Foi a confirmação de tudo aquilo que o clube sempre representou: luta, superação e grandeza. Aquele momento eternizou o nome Corinthians em um patamar ainda maior, provando que o time do povo também podia ser o time do mundo. Depois dessa consagração, o Corinthians seguiu sua caminhada. Como acontece com todos os gigantes, vieram novas conquistas, mas também novos desafios. O futebol mudou, o cenário ficou mais competitivo e o clube precisou se reinventar novamente. Vieram crises, oscilações, pressões, mudanças de elenco e momentos complicados.
Porém, como sempre, o Corinthians não se entregou. Em cada fase difícil, surgia um novo capítulo de luta e superação. Em meio aos problemas, títulos importantes ainda foram conquistados, vitórias marcantes foram escritas e a essência vencedora permaneceu viva. Não dá para falar do Corinthians sem mencionar sua torcida. A Fiel é parte fundamental de cada conquista, de cada superação, de cada capítulo dessa história. Em qualquer fase, boa ou ruim, ela está lá. Em casa, fora, no Brasil ou no mundo. O Corinthians pode até viver momentos complicados, mas nunca está sozinho. E isso faz toda a diferença. Muitos clubes têm torcedores. O Corinthians tem uma nação que vive pelo clube. Hoje, o Corinthians segue evoluindo, modernizando sua estrutura, investindo em novas gerações, buscando estabilidade e sonhando sempre mais alto. Porque o Corinthians não é um clube preso ao passado, mesmo tendo uma história gigante. Ele é um clube que vive o presente e constrói o futuro. Um clube que já sofreu, já caiu, já foi contestado, mas também já conquistou tudo o que um gigante pode conquistar. E é isso que torna o Corinthians único. Ele é emoção, drama, esperança e resistência. É o time que ensina que nada vem fácil, mas tudo vale a pena. Sua história não terminou e nem vai terminar. Enquanto existir alguém vestindo o preto e branco com orgulho, enquanto existir alguém gritando "Vai Corinthians!", a história continuará sendo escrita. Essa e a emocionante história do Corinthians. Se gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. E não se esqueça qual o próximo time que devemos contar. História.